Água turva com cheiro e sabor alterado, saindo da torneira de casa. Corrida aos supermercados em busca de água mineral. Neste verão, a população do Rio de Janeiro está insegura com a qualidade do abastecimento. Que substância é essa que contaminou a água e provocou a crise, a geosmina? E como outros estados enfrentaram e resolveram esse mesmo problema? O esgoto cai aqui, ele passa por dentro desse brejo aí e cai no Rio Guandu, na lagoa, que é onde cai o tratamento de água aí, da cidade. O cheiro de lama vem dentro de casa, um cheiro horrível, porque todo o esgoto desse bairro desemboca aqui nessa vala. Por que esse esgoto interfere diretamente na água que sai da sua torneira? Nós temos uma crise séria no abastecimento, porque nós temos uma crise séria no saneamento nesse país. Se nós temos uma desordem urbana, uma ocupação irregular do solo, permitindo que a população, até por falta de opção, ocupe até as margens dos rios, lançando esgotos in natura, e qualquer tipo de esgoto, não é só esgoto doméstico, como é que nós queremos ter uma água com condições de ser tratada? Metade do Brasil não tem esgoto. Nós estamos falando de 100 milhões de brasileiros que não têm coleta de esgoto. Então você imagina o que significa 100 milhões de pessoas apertando a privada e aquilo indo para o lugar errado, indo para a natureza. A natureza não aguenta e reage. No Rio de Janeiro, são mais de 2 semanas em que a água deixou de ser sem cheiro, sem cor e sem sabor. O Rio de Janeiro vive uma crise no abastecimento de água. Moradores da capital e da Baixada Fluminense reclamam da cor. É água com cheiro e com gosto ruins. E a população se pergunta, dá para confiar no que anda saindo das torneiras? A cor da água. E essa água está barrenta e fedendo. E aí, você acha que a água está boa? Aproveito para pedir desculpa a toda a população pelos transtornos ocorridos no nosso sistema de abastecimento de água. O Fantástico foi ver de perto o tamanho e a gravidade do problema. Nós convidamos o biólogo Mário Moscatelli para nos acompanhar num giro de barco na bacia do Rio Guandu, a principal fonte de água da região metropolitana do Rio de Janeiro. E antes mesmo de entrarmos no barco, lá estava o valão cheio de esgoto, aquele onde são despejados os dejetos de todos os moradores de um bairro de Nova Iguaçu, onde vivem a Dona Elizabeth e o Renato, bem perto de onde a água é captada pela estação de tratamento. Isso aqui é um pequeno e miserável exemplo daquilo que a gente vai ver chegando dos rios que trazem um volume monstruoso de esgoto para o Guandu. Na foz dos rios Poços e Queimados, afluentes do Guandu, a comprovação. A água que desce volumosa é escura e fede. Como a gente não sabe que tipo de toxinas existem aqui nessa água, a gente colocou luvas para poder captar e ver a coloração. E essa água está desse jeito, que estaria muito pior porque choveu. Então você tem uma diluição. Mas isso aqui é uma verdadeira pasta, sabe-se lá do que é jogada na bacia hidrográfica e vem parar aqui. O cheiro é muito forte. É horrível. Quem acredita que isso não seja esgoto, que beba. Aqui o contraste, a água completamente verde. Isso significa o quê, Moscatelli? Olha, bem verde mesmo. Você tem micro-organismos, você tem cianobactérias, você tem algas, você tem uma série de organismos que estão sendo alimentados abundantemente com os nutrientes que vêm do esgoto que é lançado aqui nessa região. A gente está aqui na latrina. Isso aqui é uma latrina. Muitas vezes não é só o esgoto doméstico, você tem esgoto hospitalar, você tem industrial, então vira uma maçaroca, uma pasta, né, que acaba chegando incrivelmente no ponto de captação que vai abastecer dois terços da região metropolitana. O pescador está assustado. Eu nunca tinha visto a água verde do jeito que está. Quando puxa a rede vem pesada, vem lodo puro na rede assim, ó. E isso nunca aconteceu aqui.
Esta semana, a crise da água virou caso de polícia no Rio de Janeiro. E o Ministério Público entrou na Justiça pedindo para que a SEDAI apresente laudos que comprovem a qualidade da água. O Fantástico teve acesso a imagens do momento em que peritos coletavam amostras de água na estação de tratamento. A vigilância da qualidade da água está estabelecida em lei pelo Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais são obrigadas a seguir essas determinações. Cadê esse povo? Eles é que têm que garantir se aquela análise que a SEDAI faz está realmente correta. São 70 parâmetros que precisam ser monitorados. Em nota, o Ministério da Saúde disse que está acompanhando o monitoramento da qualidade da água que é feito pelo município do Rio. Depois que a água ficou com cheiro e gosto estranhos, os cariocas reclamaram de enjoos e dores de barriga. E logo apareceu uma possível vilã, uma substância orgânica chamada geosmina. Sandra é uma das maiores especialistas do país nos efeitos da poluição da água na saúde. Se você quiser sentir, eu te apresento a geosmina, que é um cheiro que a gente fala de terra molhada, de mofo. Apenas a geosmina não configura risco para a saúde pública. Não vai causar diarreia, não vai causar tudo isso que está sendo relatado por aí. Se eu tenho geosmina é porque eu tenho muita cianobactéria produzindo geosmina. Se eu tenho muita cianobactéria, esse manancial está degradado. O que nós estamos agora sofrendo é consequência de décadas de falta de gestão e vontade política. O Brasil joga mais de 6 mil piscinas olímpicas de esgoto todos os dias nos rios. Então, isso que aconteceu no Rio, que está acontecendo, pode acontecer em vários outros lugares. E já aconteceu. São Paulo passou a usar o carvão ativado nas estações de tratamento de água sempre que há proliferação de algas e também de geosmina. São pequenos grãos que têm uma porosidade e que ele consegue aglutinar as moléculas que estão provocando problema de gosto, de odor. A água do Rio Guaíba, em Porto Alegre, também é tratada com carvão ativado em pó há mais de 20 anos. É uma boa ferramenta para atenuar essa percepção de gosto e odor, mas ela não resolve o problema da degradação do manancial. No Rio, a geosmina é velha conhecida. Em 2004, a substância foi detectada na água do Guandu, mas na época a Companhia de Água e Esgoto não adotou nenhuma medida para combater o problema. Agora, a SEDAI vai usar o carvão ativado para tentar limpar a água suja que chega à estação de tratamento. Depois de ver de perto tanta poluição aqui na bacia hidrográfica do Rio Guandu, não é exagero a gente imaginar que a estação de tratamento de água também acaba sendo uma estação de tratamento de esgoto. Infelizmente, décadas de descaso geraram essa situação onde, além de tratar a água, acaba também tratando esgoto. E dá para transformar esgoto em água potável? A estação não foi feita para essa finalidade. O que hoje a estação faz é praticamente uma alquimia para transformar pasta de fezes em água potável. Até quando ela vai ter essa capacidade, eu não sei te dizer.